No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj, envolvido no escândalo das rachadinhas, é preso em São Paulo. Casa onde Queiroz foi encontrado é de propriedade de Fred Wassef, advogado da família Bolsonaro, que havia afirmado não conhecer o ex-policial. Ministro da Educação Abraham Weintraub anuncia saída do governo e provável nomeação no Banco Mundial. Essas e outras notícias nesta sexta-feira, 19 de junho do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A queda do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que já estava desenhada há alguns dias, e sua provável nomeação para um cargo no Banco Mundial em Washington, ficaram absolutamente em segundo plano ontem, por um motivo muito simples. Queiroz finalmente apareceu. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi preso preventivamente ao ser encontrado escondido em uma casa na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. A residência é de propriedade do advogado da família Bolsonaro, Fred Wassef, a mesma pessoa que meses atrás disse não saber do paradeiro do ex-policial. A ação foi liderada pela Polícia Civil de São Paulo a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz é acusado de participar de um esquema de rachadinha no gabinete do filho do presidente, na Alerj, quando ele ainda era deputado estadual. Nesse esquema, funcionários de Flávio devolviam parte do salário ao parlamentar com depósitos em espécie e o dinheiro era lavado em uma loja de chocolates de propriedade do parlamentar. No local em que Queiroz foi encontrado, havia um cartaz com a expressão AI-5, em referência ao ato institucional do período da ditadura. Segundo um caseiro, o ex-assessor da família Bolsonaro estava escondido no local há aproximadamente um ano. A casa era utilizada pelo advogado do presidente como escritório de fachada, conforme informou a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. O ex-policial foi transferido para o Rio de Janeiro, onde passou por um exame de corpo de delito, audiência de custódia e foi encaminhado ao presídio de Bangu. Também foi emitido um mandado de prisão para a ex-esposa de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar. Buscas foram realizadas no endereço de uma ex-assessora de Flávio, no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou a respeito da prisão do ex-assessor. Já Flávio se disse tranquilo e afirmou, abre aspas, que mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro, fecha aspas. A prisão na casa do advogado da família deixa mais do que claro que havia enorme interesse dos Bolsonaro em esconder Queiroz. Essa detenção é fundamental para desvendar não só o esquema do Laranjal. O ex-assessor pode apresentar informações cítricas sobre os diversos tentáculos da milícia a qual ele está ligado. Vale lembrar que Queiroz era amigo íntimo do capitão Adriano da Nóbrega, ex-chefe do Escritório do Crime, do qual pertenciam Rony Lessa e Elcio Queiroz, os assassinos da vereadora Marielle Franco. Adriano, que chegou a ser condecorado por Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes, maior honraria do estado do Rio enquanto estava preso, foi morto em fevereiro em condições suspeitíssimas pela polícia da Bahia. Há muitas perguntas que Fabrício Queiroz precisa responder. Por exemplo,
Por que ele ficou tanto tempo escondido se não devia nada à justiça? Por que depositou dinheiro na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? Por que fez uma série de depósitos seguidos de valores fracionados em benefício de Flávio Bolsonaro? Porque ele e a filha foram demitidos no mesmo dia 15 de outubro de 2018, uma semana depois do primeiro turno das eleições presidenciais, sendo que ele trabalhava para Flávio e ela no gabinete de Jair Bolsonaro. O empresário Paulo Marinho disse que foi justamente nessa época que houve o vazamento da Polícia Federal da operação que teria como alvo esse escândalo das rachadinhas. Nós esperamos que todas essas dúvidas sejam esclarecidas e os crimes da família do presidente venham à tona. A verdade é que Fabrício Queiroz, Elcio Queiroz, Rony Lessa, Adriano da Nóbrega, Carlos, Eduardo, Flávio, Jair Bolsonaro são todos laranja do mesmo saco. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora de História da Universidade Federal Fluminense e da Escola Politécnica da Fiocruz, Virgínia Fontes. Virgínia Fontes, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos do Faixa Livre, amigos e amigas. Bom dia, Celeste Sintra, amiga de sempre. Bom dia, Paulo Passarinho, imagino que você esteja ouvindo. Bom dia. Muito obrigado, Virgínia, por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Virgínia, esse caos que o Brasil atravessa atualmente estava desenhado desde as eleições de Jair Bolsonaro para a presidência, lá em 2018. Uma figura sem qualquer competência administrativa, que passou 28 anos no Congresso às sombras e foi alçado aos holofotes por esse sentimento antipolítica provocado pela Operação Lava Jato. O que nós temos agora é a ameaça escancarada da instauração de um regime autoritário no país pela discordância do presidente em relação às investigações contra seus aliados próximos, especialmente no que diz respeito ao processo eleitoral. Ele ataca quase que diariamente as instituições, em especial o judiciário, e vem dobrando a aposta a cada decisão do Supremo Tribunal Federal.
Como é que você tem visto todo esse cenário de excepcionalidade? Isso tudo em meio a uma pandemia, Virgínia? Anderson, o caos no Brasil não começa em 2018. Começa, na verdade, em 2013, se aprofunda em 2015 com as primeiras manifestações de extrema-direita que nós temos e envereda ou desembesta, se a gente quiser, com o golpe de 2016. O Bolsonaro é o resultado dessa situação esdrúxula na qual o que era a atuação política até então vai sendo completamente desvirtuada, desencaminhada e alterada. A gente pode até dizer que foi um caminho feito da antipolítica. Eu não considero que o risco que a gente tenha seja apenas autoritário. Eu acho que o risco que nós temos é um risco de um protofascismo. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro e os seus mais próximos, o seu grupo mais próximo, tem tinturas fortes nazifascistas e, portanto, é algo de muito grave e muito sério o que nós estamos vivendo na atualidade. E isso significa um governo que é um governo prepotente, é um governo que está desmantelando o conjunto das instituições por dentro, através não apenas de leis e medidas provisórias, mas também de atos infralegais, atos administrativos, a partir dos quais eles estão alterando profundamente o conjunto da institucionalidade que foi desenhado ao longo desses 40 anos de uma democracia que nunca foi uma democracia muito expandida, nem uma democracia muito inclusiva, mas que de alguma maneira contava com os elementos básicos de uma democracia representativa burguesa. Isso significa que a pandemia foi completamente deixada em segundo plano, inclusive pelo governo Bolsonaro. Essa é uma situação gravíssima e eu quero começar por aí, uma vez que nós tínhamos meios para enfrentar essa pandemia em boas condições. Em primeiro lugar, nós temos uma instituição de saúde, que é o SUS, o Ministério da Saúde e o SUS, que tem capilaridade nacional, tem estratégias e logística de âmbito nacional e teria perfeitamente, se recebesse os recursos convenientes, como enfrentar e organizar o enfrentamento da pandemia. Mesmo o Henrique Mandetta, que era um enorme privatista, quando estava na direção da saúde, pouco mais de 15 dias depois do início da pandemia, vestiu o colete fisicamente, né, vestiu o colete do SUS e tentou se aproximar da área realmente de saúde do Ministério, de saúde pública do Ministério, para encaminhar o enfrentamento à pandemia. Todos nós lembramos que permanentemente Jair Bolsonaro bombardeou as iniciativas do seu próprio ministro da Saúde, que finalmente acabou saindo. Então nós temos um governo que não só nega a existência da doença, falsifica a gravidade da doença, finge que tem tratamento para algo que não tem tratamento e que agora vem ocultando os números da pandemia. Isso é gravíssimo. Na última terça-feira, o Bolsonaro fez mais uma das suas muitas ameaças em uma rede social. Ele disse em uma série de mensagens que haveria abusos, violação de direitos e ataques concretos ao governo e que, diante disso, tomará as medidas legais para proteger a Constituição. Quem é que está cometendo abusos nessa história, Virgínia? Como eu falei antes, o governo Jair Bolsonaro é um governo dirigido e direcionado por propósitos de cunho fascista, amparado, sobretudo, nas milícias, caso especial do Rio de Janeiro, mas também em polícias e em parcela das Forças Armadas. Ora, a pergunta, portanto, Bolsonaro governa através da ameaça e governa o tempo inteiro fazendo
ameaças, balançando o barco, bem no estilo fascista, procurando mobilizar o seu grupo ativo, o seu grupo base, e governando para esse grupo base, não esqueçamos, do armamento, da liberação de armamento, da liberação de munição, que ele foi fazendo, porque o seu grupo base é um grupo de homens armados e, eventualmente, sobretudo, homens armados que não obedecem, ou que o Bolsonaro provoca que não obedeçam à sua própria hierarquia, mas que obedeçam diretamente às ordens do Bolsonaro. Até que essa mobilização do Bolsonaro ainda é incompleta. A gente, por sorte, ele ainda não consegue mobilizar completamente esses bandos armados, mas ele está fazendo tudo para isso. Nós já vimos a revolta da PM no Ceará, por sorte foi debelada, mas já vimos o caso de parcela da polícia em São Paulo obedecer mais às ordens bolsonaristas do que às ordens dos governadores, etc. Então, portanto, nós estamos num governo que ele próprio é um governo de abusos. Nós estamos sendo abusados desde o processo eleitoral. Toda a campanha eleitoral de Bolsonaro e todo o governo de Bolsonaro é um governo eivado de ilegalidades, eivado de abusos e abusos em todos os sentidos. Agora nós estamos assistindo um embate entre um STF que se acostumou, de certa forma, com o abuso jurídico a partir dos procedimentos, no mínimo, bizarros da Lava Jato, e o abuso escancarado e explícito de Jair Bolsonaro e do seu grupo de zeros, né, que é como ele chama os seus filhos. Portanto, mas o STF, que também abusa no caminho da lava-jatismo, ao menos trafega na direção da contenção do excesso de abusos de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro se apoia nessa ala militar que ele nomeou em cargos do primeiro e do segundo escalão do governo. Boa parte dela composta por aqueles chamados oficiais de pijama, ou seja, que já estão na reserva. Alguns deles, inclusive, como os generais Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e Hamilton Mourão, divulgaram uma série de notas em defesa do presidente nos últimos dias. Havia a impressão de que os militares da ativa não estariam alinhados aos ideais autoritários do ex-capitão do Exército. Só que no último final de semana, alguns oficiais do alto escalão da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram um manifesto crítico endereçado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, onde exaltam as qualidades dos militares, citam ações do STF baseadas na subjetividade e o uso de palavreado enfadonho. O ministro Luiz Fux já havia liberado um parecer onde cita que as Forças Armadas não são poder moderador. Onde é que essa escalada no discurso desses militares bolsonaristas vai parar, Virgínia? A relação entre Bolsonaro, os bolsonaristas e os militares é algo de bastante complexo e eu acho que é muito importante que a gente tenha em conta de que a gente conhece pouco esse processo. Não se trata simplesmente de um grupo de militares de pijama apoiando Bolsonaro, embora os militares que estão no governo, na sua enorme maioria, são reformados, estão na reserva e estão agora dobrando os salários e, inclusive, tentando ver se conseguem receber acima do teto constitucional, o que é um abuso, mais um dos abusos. A relação entre os estudiosos dos militares vem dizendo que há uma aproximação dos militares com Bolsonaro de alguma duração, de longa duração, especialmente aqueles que voltaram do Haiti e que foram assumindo cada vez mais, isso ainda sob o governo Dilma, no caso, foram assumindo cada vez mais funções policiais
no governo, impostos nos governos estaduais e no governo federal brasileiro, e foram se acostumando a dobrar os salários a partir de relações com iniciativas privadas ou semi-privadas, como foi o caso do Augusto Heleno no COI, no qual ele ganhava, se eu não me engano, uma bela de uma fortuna, em torno de R$ 60 mil por mês. Portanto, as relações deles, existem uma relação já mais antiga e mais substantiva entre os militares e Bolsonaro. Para além disso, há uma aproximação de fato das baixas patentes com o Bolsonaro, uma vez que a atuação dele era praticamente de defesa corporativo-sindical de baixas patentes, tanto da polícia quanto das Forças Armadas. Onde vai parar isso? Nós não temos como saber onde isso vai parar. O que nós temos, o horizonte que eles traçam, isso é, Bolsonaro mais militares juntos, é ou um caminho de tipo fascista com Bolsonaro, que é um caminho que o tempo todo agita, mobiliza, ameaça, agride, etc., é autocrático, mas é mobilizador de um determinado grupo e mobilizador, inclusive, de uma eventual sublevação contra as altas patentes, e, de outro lado, um grupo de militares ditatoriais acostumados com a ditadura, nostálgicos da ditadura empresarial militar de 64 e que seguem tentando implementar a ditadura. Eles estão juntos, mas são dois caminhos diferentes. Nós temos de lutar prioritariamente contra o fascismo, mas junto com a luta contra o fascismo, toda luta inteira o tempo todo contra o autoritarismo e os pressupostos ditatoriais desses militares. Como parece que há uma divisão entre o alto comando, Virgínia, o que deve ser um fator decisivo nesse cenário é o posicionamento dos militares de baixa patente. E isso nos deixa em uma situação difícil, porque, ao que parece, eles estariam na defesa do presidente da República. Novamente, não dá para ter certeza das minhas afirmações sobre o que ocorre dentro das Forças Armadas e de uma eventual divisão entre o alto comando não bolsonarista e baixa patentes bolsonaristas. Não é claro isso, nós não temos elementos, há muita fofoca no meio do caminho, e pesquisa sobre Forças Armadas e sobre militares são muito complexas. Existem vários estudiosos que eu recomendo que as pessoas acompanhem, em especial um grupo que se chama GEDES, que tem feito um trabalho muito interessante. Agora, é claro, isso posto, é claro que houve uma adesão, pelo menos no terreno eleitoral, e possivelmente em muitas dessas manifestações de apoio a Bolsonaro, das baixas patentes militares, que, no entanto, chegaram a ter algum estremecimento com o Bolsonaro, porque quando ele concedeu aumento de salários para as Forças Armadas, concedeu para as altas patentes e não para as baixas patentes, que se sentiram muito decepcionadas e traídas. Além disso, a própria maneira pela qual o Bolsonaro está encaminhando o tratamento, o enfrentamento da pandemia, é muito decepcionante para milhares de famílias que estão sendo atingidas e para as pessoas que estão sendo informadas daquilo que deveria ser feito, isso é, de um isolamento responsável, de garantia para que as pessoas pudessem ficar isoladas e, portanto, de que o dinheiro chegasse na mão daqueles que realmente precisam, ao contrário do que foi feito pelo governo Bolsonaro, que foi novamente mandar a bolada toda para os bancos e para as grandes empresas e deixar os setores que realmente precisavam desses recursos à míngua. Não é possível, por enquanto, ter uma resposta decisiva com relação a uma divisão altas patentes e baixas patentes. Mas é possível indicar, sim, o risco que um capitão miliciano na presidência da República significa e pode significar para o conjunto de todas as instituições com armas na mão, em especial Exército, polícias militares, polícias civis
e Polícia Federal, que foi a última polícia na qual ele fez questão de fazer uma intervenção. Portanto, esse é um alerta para o conjunto da população. Esse homem tende a usar a polícia para si, contra a população, e não uma polícia e forças armadas com o desenho constitucional. Virgínia, explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, o que a história nos conta a respeito dessas aventuras autoritárias patrocinadas por militares em substituição a regimes democráticos. Bom, a história é muito importante que a gente lembre o que ocorreu, né, no golpe empresarial militar de 64, porque tem alguns elementos similares e outros muito diferentes. Muito rapidamente, o golpe de 64 foi organizado e sistematizado pelo conjunto da burguesia brasileira, que estabeleceu um plano e fez quase um Estado paralelo através da associação de duas entidades, IPES e IBAD, e recentemente a gente veio a saber que também com uma terceira instituição ligado a grupos de extrema direita, que eram grupos internacionais e que tinham bases nas polícias e tinham bases também no Ministério das Relações Exteriores. Uma tese recente do professor Vicente Gil descortina com riqueza de dados, inclusive com pesquisa nos arquivos dos Estados Unidos, tese defendida na UFRJ, na história da UFRJ, que eu recomendo vivamente. Portanto, foi um golpe arquitetado pela burguesia em coligação com as burguesias estrangeiras nos anos 60, contra o aprofundamento de uma democracia que vinha ocorrendo. No golpe de 16 e agora no governo Bolsonaro, nós temos uma situação um pouco diferente. Houve um golpe, mas como a burguesia razoavelmente dividida, ela não tinha um programa político, o único programa era retirar direitos das classes trabalhadoras, e um discurso anticorrupção, no qual os próprios corruptos são os que vão carregar esse discurso anticorrupção na atualidade. Vale lembrar que os militares que ficaram no poder durante 25 anos, no período da ditadura, se lambuzaram na corrupção também. E vários deles foram incriminados e processados, enquanto muitos outros foram liberados por meio de uma anistia que passou o pano em muitas das coisas que eles fizeram. A ditadura militar foi uma ditadura de abafamento de qualquer contestação e impedimento de qualquer manifestação. A tendência até aqui demonstrada por Bolsonaro foi o de agitar as suas bases, armar as suas bases para enfrentamentos para além do quadro institucional. Então, portanto, nós temos elementos de proximidade, ambos são autocráticos, mas elementos de diferença do período pré-64. De qualquer forma, e o fundamental é fora Bolsonaro, fora Mourão, fora ditadura. Todos esses crimes cometidos pelo Bolsonaro e seus aliados, Virgínia, demonstram mais do que nunca que os neoliberais não queriam o fim da corrupção. Eles só queriam tirar a esquerda do poder. Não por acaso o Centrão está sendo agraciado com todos esses cargos para livrar o presidente de um processo de impeachment. Você acha que as instituições terão não apenas força, mas disposição e coragem para tirar o ex-capitão do Exército do poder, seja pelo seu impedimento no parlamento, seja pela cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral? Toda a história do Jair Bolsonaro é uma história terrível, é uma história povoada de crimes de opinião e crimes reais, né? Através da sua aproximação com as polícias de maneira estranha, da sua aproximação com as milícias, da eleição da sua família, dos laranjas, etc., que agora estão sendo investigados. Será que as instituições têm força para tirar Jair Bolsonaro? Essa é uma pergunta de adivinhação e eu não tenho como responder assim, na lata. Mas eu tenho certeza de que
Existe essa possibilidade, e essa possibilidade não depende das instituições, depende da perda de apoio do Bolsonaro entre os meios populares, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, entre esses meios de classe média alta e de alguns setores burgueses que começam a temer a instabilidade permanente que o Bolsonaro promove. O Centrão é a evidência de que a questão da corrupção era uma questão falsa, porque não tinha, assim como Sérgio Moro nunca foi um juiz de fato contra a corrupção, e sim um juiz jogando um jogo pesado de enfrentamento ao PT e enfrentamento a determinados grupos, o que ficou mais do que evidente quando ele aceitou o cargo de ministro de Justiça do Jair Bolsonaro. Portanto, a definição se Bolsonaro fica ou não, embora dependa, em última instância, da atuação das instituições, depende, sobretudo, do posicionamento social contra o Bolsonaro. Virgínia, tivemos ontem a prisão do Fabrício Queiroz, aquele ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, investigado naquele escândalo das rachadinhas no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O tal do Queiroz estava desaparecido há tempos e foi encontrado na casa do advogado dos Bolsonaro. Na sua visão, o que essa prisão, nas circunstâncias que se deram, pode representar no tabuleiro político? Porque está na cara que o presidente sabia o tempo todo onde estava o Queiroz. É tudo vergonhoso nesse episódio da prisão do Queiroz, não é? Vergonhoso por ele estar na casa do advogado, que é não só advogado da família Bolsonaro, mas amigo pessoal do Bolsonaro. É óbvio que o Bolsonaro sabia onde ele estava. Como é vergonhoso todo o conjunto do episódio. Há 1 ano e meio que se procura Queiroz, e vamos ver se, de alguma maneira, esse processo se encaminha de uma maneira um pouco menos vergonhosa do que aquilo que tem acontecido até aqui. Para que nós tenhamos alguma chance contra o bolsonarismo, Virgínia, as oposições precisam ter o mínimo de unidade na luta. O que temos visto é justamente o oposto. Os partidos da dita esquerda e centro-esquerda estão em um intenso embate. Parece que nem mesmo na urgente pauta em defesa da democracia há entendimento. Essa aversão ao lulismo que se estabeleceu em boa parte do país é suficiente ou justifica essa falta de entendimento? Anderson, essa é uma questão super complexa, a da divisão das esquerdas. A divisão das esquerdas, primeiro, que esse é um processo normal e legítimo, que haja tendências diferentes na esquerda. Em segundo lugar, a divisão das esquerdas, a mais grave e mais severa, aconteceu no início do governo Lula, não se esqueça, quando no primeiro governo Lula, um dos seus primeiros atos foi anunciar a reforma da Previdência, que era exatamente o contrário da pauta de luta que tinha unificado as esquerdas até aquela eleição, e que acabou gerando expulsão de parlamentares do PT e a constituição de um novo partido que finalmente veio a ser o PSOL. Então, é muito importante não simplificar esses processos, porque senão a gente continua apresentando como se fosse uma mera característica das esquerdas ficarem brigando entre elas, quando não é disso que se trata. Se trata de saber, de fato, o que significa ser esquerda e como se enfrenta o capitalismo nas condições concretas da luta eleitoral, nas condições concretas das lutas sindicais, nas condições concretas dos movimentos sociais e, finalmente, na atualidade, nas condições concretas do enfrentamento ao fascismo. Eu sou favorável a uma frente de esquerda, a uma frente única, a uma frente que agrupe as forças de esquerda e as forças anticapitalistas, o conjunto dos trabalhadores, porque essa é uma condição fundamental para o enfrentamento não apenas ao Bolsonaro, mas para a reorganização do campo político das esquerdas. Mas
isso não depende apenas de esquerdas conscientes ou consequentes. Depende também de que outros setores da esquerda estejam dispostos a abrir mão de uma espécie de via eleitoralista que eles decretaram como a única via legítima e aceitem também entrar na luta concreta e no enfrentamento concreto. Ora, se o que não pode acontecer é o conjunto das esquerdas capitularem frente ao conjunto das direitas e saírem aderindo a uma frente ampla, que na verdade não é uma frente ampla, é uma capitulação da classe trabalhadora, dos trabalhadores, ao comando burguês que, de fato, está no comando no país desde a eleição de Fernando Collor, sem exceção, até aqui. Então, não é o antilulismo exatamente que justifica as divisões na esquerda, porque eu tenho absoluta clareza que vários setores de uma esquerda mais radical não são antilulistas, mas são, sim, contra a limitação de uma política que abaixa os braços para organizar as massas populares e os setores dos trabalhadores e privilegia as negociações pelo alto e privilegia unicamente os procedimentos eleitorais. Nós temos aí uma situação que é uma situação de fato complexa, é uma situação de fato difícil. Eu continuo apostando na importância de uma frente de esquerda e de uma frente única, porque para o enfrentamento do fascismo, eu não sou contra a existência de frente ampla, mas uma frente ampla só é frente se a esquerda e os setores populares e os trabalhadores entram organizados. Senão, é uma frente da direita para fazer a mesma política, mudando eventualmente talvez apenas o seu condutor, o que é dramático e gravíssimo, e a gente não pode permitir que aconteça mais uma vez. As eleições municipais deste ano, Virgínia, podem trazer um alento para nós do campo progressista ou a tendência é que o conservadorismo siga imperando no país? Há alguma chance, pelo menos aqui no Rio de Janeiro? Bom, nós vimos e nós acompanhamos de bem perto a sequência de vícios dramáticos que foram atravessando os processos eleitorais no Brasil, a começar pela longa e tenebrosa escalada do financiamento empresarial a determinados candidatos e aos partidos políticos. Esse processo não se esgotou. Nós vimos agora na eleição do Jair Bolsonaro a constituição de bolhas feitas com muitos recursos empresariais, que agora vamos a ver se serão investigados. Portanto, os processos eleitorais estão profundamente marcados por essa tragédia e é preciso enfrentar isso pela raiz. Não pode haver financiamento empresarial nem para partido nem para candidato. E não é isso que aparentemente querem alguns, sobretudo não é isso que quer o Centrão, não é isso que quer a direita. Porque nós precisaríamos, de fato, refundar a política agora a partir de bases claras populares. É possível, nós temos uma bancada no Rio de Janeiro de parlamentares de esquerda de altíssimo nível, de altíssima qualidade, tanto na Alerj quanto na Câmara Municipal. E são parlamentares que vêm trabalhando, vêm fazendo um trabalho absolutamente maravilhoso. Eu não vou nomear todos pelo risco de esquecer alguém, mas basta ver a bancada do PSOL que foi eleita tanto no município quanto na Alerj, e a atividade que eles vêm desempenhando, sem falar dos nossos deputados federais, que têm tido também um comportamento muito, muito sério, muito importante. Mas isso ainda é pouco. Nós vamos entrar num processo eleitoral novamente brigando, mas sabendo que é preciso ser muito mais radical do que se acomodar
a essas formas através das quais o andar de cima, as classes dominantes capturam os nossos desejos e o que é pior, as nossas vontades e o que é pior, capturam a possibilidade da comunicação com o contraditório no conjunto das nossas vidas, em especial através da disseminação dessas bolhas de WhatsApp, que são extremamente problemáticas. Virgínia Fontes, muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e um forte abraço. Oi, Anderson. Obrigada. Eu que agradeço a você, agradeço a toda a equipe do Faixa Livre, o convite para estar aqui mais uma vez e para vocês também desejo um bom fim de semana, no enfrentamento, na luta, com coragem, com serenidade, com tranquilidade, mas sem perder a necessidade que nós temos de enfrentar. E agora nós temos uma ocasião que é alguma questão central, nós temos de manifestar nossas lutas antirracistas, nós temos de enfrentar o racismo no Brasil, e o governo Bolsonaro acaba de emitir uma portaria eliminando as políticas de cotas, que foram uma das conquistas mais importantes da esquerda e da população preta nesse país. Vamos à luta. Bom fim de semana. Conversamos aqui com a professora de História da Universidade Federal Fluminense e da Escola Politécnica da Fiocruz, Virgínia Fontes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes, bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Kocher, por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Kocher, em meio a toda essa excepcionalidade provocada pela pandemia, a fronteira do Himalaia foi cenário de um surpreendente e sangrento embate na última segunda-feira entre militares chineses e indianos. 20 soldados do exército da Índia morreram, enquanto a China não quis divulgar o número de baixas em sua tropa. Esse foi o primeiro embate com vítimas fatais entre os dois países nos últimos 45 anos. Eu gostaria primeiro, Bernardo, que você explicasse para os nossos ouvintes os motivos de toda essa tensão lá na Ásia. Por que os chineses e indianos duelaram no Himalaia? Bem, Anderson, os problemas de conflitos contínuos há mais de 60 anos entre China e Índia não são, como parece que a mídia se esforça em colocar, produto de questões fronteiriças. São dois países gigantescos, continentais, com populações de mais de 1 bilhão de habitantes, todos os dois nuclearizados, de formas que, mesmo que um acidente geográfico fronteiriço que cause disputa, seja realmente o cerne da tensão entre os dois países. Eu creio que a questão deva ser colocada não nessa questão fronteiriça, mas na questão de disputa de hegemonias em que esses dois países estão envolvidos regionalmente e também internacionalmente. Eu citaria 3 dimensões desse conflito a serem consideradas. O primeiro é o controle da cadeia de montanhas, os Himalaias, ou como a gente chama usualmente de Himalaia. Do ponto de vista militar, o controle da altura é essencial, né? Então, você ter o controle do Himalaia, ter uma boa posição, é uma vantagem, mesmo que seja um ambiente, um clima inóspito para a vivência humana, mas não deixa de ser uma vantagem estratégica, quem realmente tiver o controle dessa cadeia de montanhas. Em segundo lugar, eu citaria que nos Himalaias estão as nascentes hidrográficas dos rios que vão formar os 2 maiores rios da China, que cortam a China
de leste a oeste, os rios Yangtze e Amarelo. Então, controlar o Himalaia para a China, ter um controle dessas montanhas, é também ter o controle de fontes de água importantíssimas, com graves consequências para toda a vida social e econômica na China. E o terceiro aspecto que eu chamo a atenção na disputa entre esses dois países é o Tibete. O Tibete é uma zona de disputa muito importante, foi ocupado pela China. E, nesse sentido, eu creio que o Tibete é uma espécie de tampão, um estado tampão que evita que a população indiana entre em território chinês, utilizando o território tibetano para esse fim. Esses três pontos de disputa, que são pontos de disputa históricos, que foram alterados pelo colonialismo inglês a favor da sua dominação na Península Indostâmica, o que hoje é a Índia, o Paquistão e o Tibete, simplificadamente falando, acabam se tornando pontos de discórdia que, vez por outra, eclodem, e falaremos disso mais adiante, a partir do momento que governos de direita, como que está na Índia atualmente, insistem nessa disputa, tentando vulnerabilizar o papel chinês na cadeia de montanhas do Himalaia. Após esse episódio, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que não quer mais entrar em confronto com os indianos. Você acha que esse também é o desejo da Índia? Nós corremos o risco de ter uma ampliação dessa animosidade, Bernardo? No contexto de crise econômica e sanitária que vivemos atualmente, a Índia está muito mais vulnerável que a China. E, além disso, o governo de direita da Índia, ele é um governo belicoso, é um governo nacionalista. Certamente, temos que ainda investigar o que se passou. Esse atual conflito é produto dessa escalada de tensões promovida pelo governo indiano. Não creio que a China tenha desejo de se contrapor, nesse momento, com uma questão absolutamente secundária para o seu desenvolvimento, para o enfrentamento da epidemia, para a recuperação econômica, enfim, para as grandes políticas externas da China, que hoje são globais. Eu não creio que o governo chinês teria o interesse de se prender a uma questão tão secundária nesse momento, e já há muito tempo é secundária para a sua existência. No entanto, a fronteira sino-chinesa está lá, é uma fronteira tensionada, né? Então, nós vamos certamente viver tensões promovidas pela Índia e não pela China. E como os Estados Unidos ficam nessa história toda, Bernardo? Todos nós sabemos que o Trump adora um conflito, ainda mais em ano eleitoral, justamente no momento em que ele está enfraquecido por conta de todas essas manifestações por lá. O conflito que a gente está analisando nesse momento é o primeiro após a eclosão da pandemia do Covid-19. Sem sombra de dúvidas, já derroga uma das teses que vigorou durante algum tempo de que a pandemia iria unir os povos em função das necessidades que ocorreriam após a passagem da primeira onda e da segunda onda de vírus, né, de contaminação. Nesse contexto de China contra a Índia, a China saiu-se muito bem, tem demonstrado condições de enfrentar uma segunda onda de epidemia do que a China, que, apesar de não ter sido um desastre, né, o impacto da pandemia no país, do ponto de vista econômico, foi bem mais pesado do que foi para a China. Não se pode ver nesse conflito o papel dos Estados Unidos, mas não se pode negar que ele exista em função do fato que também existe um conflito da China com os Estados Unidos e um alinhamento ideológico do governo indiano com o governo norte-americano. No meio da campanha eleitoral norte-americana, para o presidente Donald Trump, candidato à reeleição, acusar a China de ser um inimigo que precisa ser tratado com hostilidade
é um argumento forte para a sua postulação. No entanto, esse conflito, mais uma vez, vai testar a China, vai testar as suas capacidades econômicas, políticas, militares e principalmente diplomático. Não devemos, apesar de ser uma tensão já de longa data, ver no atual conflito a iminência de uma guerra. Não vai haver guerra entre China e Índia, mas as tensões que esse episódio, esse incidente de segunda-feira causaram, vai certamente produzir na Índia a perspectiva de um novo alinhamento internacional. Lembremos aqui que China e Índia são grandes parceiros comerciais e agora eu creio que a Índia vai procurar mais intimidade com o Japão, com a Austrália, com a Nova Zelândia e com os Estados Unidos, procurando diminuir um pouco a tensão com a dependência dos investimentos em alta tecnologia oriundos da China. Parece que outra fronteira onde os ânimos voltaram a se acirrar foi entre as duas Coreias. Os do Norte destruíram na última terça-feira o escritório de ligação com a Coreia do Sul, que mantinha em Kaesong uma zona desmilitarizada entre os dois vizinhos, elevando assim ao ponto de ebulição a tensão nas relações bilaterais após uma série de ameaças cada vez mais inflamadas por causa do lançamento de propaganda de grupos dissidentes na Coreia do Sul em direção ao seu território. Esse pessoal não consegue se manter em paz por muito tempo, né, Bernardo? Aqui também assistimos um conflito de longa duração, de certa forma, bem mais grave do que o chinês-indiano. As duas Coreias, o mesmo povo, divididos por fronteiras artificiais e depois ideológicas, já há mais de 70 anos, têm produzido episódios de grande tensão na política regional e internacional. O que moveu essa atitude do governo norte-coreano é a pressão contínua, mais uma vez, a presença estadunidense se faz necessária notar aqui, do embargo. Há um grande embargo econômico no meio de uma epidemia que todos nós estamos sofrendo as consequências. Não se sabe o que está ocorrendo dentro da Coreia do Norte, mas certamente podemos supor que o embargo econômico, que não foi minorado em nenhum país, os Estados Unidos, que faz sanções contra o Irã, contra a Venezuela, contra a Coreia do Norte, e nenhum desses países assistiu à diminuição das sanções. Também gostaríamos aqui de lembrar o papel de Cuba, né? Que também sofre sanções muito severas. E como o governo sul-coreano não consegue equacionar a sua sociedade, né, com o governo norte-americano, o governo norte-coreano resolveu ter uma atitude diplomática de cancelar a diplomacia que já vinha sendo tratada de alinhamento e negociação entre as duas Coreias. Lembremos que o clima de tensão, né, que existe entre os dois países e foi reavivado agora, é prejudicial à recuperação econômica. Não se sabe exatamente como ela vai ser feita após a epidemia, não se sabe qual a extensão do problema da epidemia do coronavírus, mas se sabe que os problemas econômicos, que já eram graves desde a crise de 2008, vão continuar a estar presentes e a recuperação econômica vai necessitar um grande gasto público. Eu acho que é isso que os norte-coreanos fizeram, dizendo aos sul-coreanos, olha, as negociações não estão indo à frente, os Estados Unidos não são um parceiro confiável, não são um fiador confiável para as negociações, e vocês, além de terem que gastar muitos recursos na recuperação econômica, vão ter que gastar muitos recursos com um conflito entre os nossos países. Eu acho que foi esse o recado que a Coreia do Norte deu. Ela não tem condições de uma guerra prolongada, uma guerra de desgaste, mas tem condições de fazer ameaças, porque já se sabe que a sua autonomia na área militar não é dada exatamente pelo seu exército, muito embora seja um grande exército, é um dos maiores do mundo, dos mais bem treinados e disciplinados, mas se dá pelo poder atômico, pelo poder das armas nucleares
embarcadas em mísseis de longa distância, né, e que ameaçam a Ásia, ameaçam o Japão. É esse o recado que o governo norte-coreano quis dar. Fim do embargo e um novo patamar de relacionamento menos dependente dos Estados Unidos. Você acredita que esse tipo de evento pode reacender a briga histórica entre os países e ampliar os conflitos, Bernardo? Era só o que faltava, uma guerra em meio a uma pandemia. Os dois conflitos que a gente está analisando aqui têm como adversários os mesmos, China e Estados Unidos. Dessa forma, não creio que o que esteja sendo gestado nesse momento seja uma guerra generalizada como foram a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, mas sim uma espécie de nova Guerra Fria. Né? Ao fim da União Soviética já se falava nisso. Dizia-se, então, que a nova Guerra Fria ocorreria porque o comunismo tinha 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, com a União Soviética e o Bloco Comunista da Europa Oriental, e passou a ter 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que era o quantitativo demográfico da China em 1989. Essa nova Guerra Fria tem características diferentes do que foi a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Ela tem um profundo caráter comercial, ela tem uma inter-relação de dependência mútua, mas mais pesada para os Estados Unidos, que depende da balança comercial com a China e não consegue efetivamente compensar com as suas vendas as compras que fazem da China. A China se industrializou, a China adotou políticas econômicas muito parecidas com no início da União Soviética, se chamava NEP, Nova Economia Política, que era uma mistura de intervenção estatal com o mercado, que não deu certo, causou uma série de problemas na década de 20 para a União Soviética. A China meio que desenvolveu essa NEP de uma forma muito efetiva, transformando a China numa potência industrial, transformando a China numa potência política, diplomática, sem exercer os mesmos mecanismos de dominação imperialista que os Estados Unidos utilizam. Isso daí é a raiz desse conflito. É um conflito de dois gigantes, com dois projetos políticos diferentes, muito embora economicamente transitem na mesma base material. A industrialização chinesa ela é herdeira da industrialização fordista norte-americana. Ela não reproduz 100%, mas se apropriou de todo o background, de todas as capacidades que a indústria pode oferecer e se transformou numa potência econômica e agora está se transformando também numa potência militar, com capacidade de intervenção global, muito embora, como eu falei, não tenha exatamente um projeto, uma política imperial no seu interior. Então, portanto, nós vamos assistir tensões políticas internacionais constantes daqui para frente. Já estamos assistindo, né? Como eu falei anteriormente, nós esperávamos que a Covid, né, a pandemia, criasse um regime, um ambiente panpolítico de convergência no pós-epidemia para enfrentar as consequências da pandemia, mas eu creio que isso não vai ocorrer. O clima de competição das nações por recursos, por mercados, enfim, por todo um conjunto de problemas econômicos vai continuar, e a causa disso é o crescimento econômico e político da China. E o Kim Jong-un, Bernardo? Ele não tem dado as caras. Durante muito tempo não se teve notícias dele. O que será que ele está fazendo nessa espécie de exílio? O Donald Trump é que não deve estar gostando nada disso. O presidente norte-coreano Kim Jong-un, ele é um aliado tópico e também esdrúxulo do presidente norte-americano Donald Trump, que, por sua vez, também é uma pessoa muito esdrúxula. Foi nessa base de aproximação, que chegou a ser uma aproximação física de encontro entre os dois presidentes, que foi feito um acordo de diminuição do embargo econômico à Coreia do Norte, que não foi cumprido e acabou gerando a crise que a gente está
discutindo nesse momento. O que a gente tem a falar sobre a relação da Coreia do Norte com a China e da Coreia do Sul com os Estados Unidos é que as relações de dependência da Coreia do Sul para com os Estados Unidos é muito maior do que a da Coreia do Norte com a China. Nesse sentido, o poderio militar norte-coreano, que é enorme, não é correspondido por um poderio econômico. Já a Coreia do Sul, que tem um poderio econômico grande, não tem um poderio militar. É nessa situação complexa que as ações dos dirigentes da Coreia do Norte têm que ser entendidas. Eles são obrigados a codificar as suas mensagens com formas simbólicas bastante histriônicas, como foi a explosão de um prédio, de um escritório, né, para denotar o rompimento de relações, para mandar um recado à Coreia do Sul e aos Estados Unidos de que eles não estão aceitando a evolução dos acontecimentos, que em meio a uma pandemia epidêmica, né, de uma epidemia de um vírus altamente letal, encontra dificuldades de fazer comércio internacional, de vender e comprar produtos, de ter liberdade de ação com um país soberano que é. Nesse sentido, as relações entre Kim Jong-un e Donald Trump são também revestidas desses atos histriônicos, desses atos simbólicos, né, para mandar recados e colocar uma espécie de tarifa na pacificação da Península Coreana, que é importante também para a economia do Sudeste Asiático e para a economia dos próprios Estados Unidos. Por falar no presidente dos Estados Unidos, Bernardo, ele anunciou novas medidas e orientações para os departamentos de polícia do país após a onda de protestos contra a violência policial depois da morte do segurança negro George Floyd. O Donald Trump disse que vai destinar recursos do Ministério da Justiça para treinamentos que desinstalem a violência. No entanto, já há uma série de especialistas dizendo que essa medida não passa de mais do mesmo. Parece que o líder estadunidense anda meio perdido, Bernardo. Realmente, Anderson, a medida que o presidente Trump anunciou para mitigar as consequências da crise social e também política em meio a uma campanha eleitoral que lhe é desvantajosa, é uma proposta absolutamente efêmera, sem poucos efeitos. Ele praticamente está admitindo que o grau da violência da polícia americana é muito grande e que, através de programas educativos e de formação de quadros, iria contornar essa situação. A polícia, em todos os países, e nos Estados Unidos é muito pronunciado isso, é um mecanismo de controle social, é um mecanismo de controle da classe trabalhadora. Nesse sentido, o que o presidente Trump está fazendo é, no fundo, admitir que ele não tem uma alternativa consistente, não tem e não quer ter uma alternativa consistente para lidar com o problema da integração racial norte-americana. Isso foi abandonado até mesmo pelo presidente Barack Obama, um afrodescendente, e ele nem os valores simbólicos dessa integração quer incorporar um programa de governo. Na minha opinião, o grande problema dessa atitude é que ela está se tornando anacrônica. Cada vez mais a integração social é uma questão essencial à vida econômica. Isso traz pacificação, traz disciplina da população para o mundo do trabalho, e isso daí o presidente Donald Trump está abdicando, porque também ele não tem um projeto econômico de integração para essa população, essa imensa parte da população norte-americana, descendentes da escravidão, vítimas de segregação, de racismo, que não há um mercado de trabalho. Então, a repressão é o único mecanismo que tem. Mas como nesse ambiente eleitoral essa repressão se tornou insuportável e simbolicamente questionadora, né, que vai contra tudo que o Trump está falando, eventualmente essa população revoltada vai às urnas votar contra o Trump, e isso é um fato político relevante, que o problema dos Estados Unidos do ponto de vista político eleitoral, é o absenteísmo. Se a população descendente de escravos, os afrodescendentes, votarem, não vão votar em Trump,
Então, esse fermento trazido pelas manifestações, pelo assassinato de George Floyd, é um mecanismo que pode levar a população a se interessar e correr para as zonas eleitorais, se inscrever como eleitores, que isso nos Estados Unidos é difícil, mas ao mesmo tempo é instantâneo. Isso pode tirar votos do Trump, ou melhor, pode acrescentar votos no Biden, para o candidato Joe Biden, que tem uma aproximação com os afrodescendentes, com as minorias, ele tem um discurso, tal como o presidente Barack Obama também manifestava isso. Então, esse problema político, o presidente Trump responde com uma proposta absolutamente vazia e oca. É a única coisa que ele tem a oferecer nesse momento. É o sinal de uma eventual derrota bastante profunda. Quais seriam, na sua opinião, Bernardo, as medidas a serem tomadas pelo Trump para atender a esse clamor de redução da violência policial nos Estados Unidos? O presidente Trump não tem, e o Partido Republicano como um todo, não possui elementos suficientes para elaborar quaisquer políticas de mitigação da violência contra a população, as minorias, como se chama nos Estados Unidos, não só os afrodescendentes, mas também os latinos e até asiáticos. É por conta da segregação profunda da sociedade americana que se constituiu com vários grupos étnicos, com várias nacionalidades, o chamado melting pot, mas, ao mesmo tempo, segmentou profundamente em virtude das hierarquias sociais dadas pela propriedade dos bens de produção, dada pela força de trabalho altamente competitiva, né, pela ausência de direitos sociais, por exemplo, a saúde pública, que contemple as necessidades da vida social. Nesse sentido, eu creio que só resta ao presidente Trump contemporizar, esperar que o mal não ocorra, porque a massa de eleitores que ele possui, ele já os tem em mãos. Só que agora a política de Donald Trump de confronto com a China, de protecionismo, política militar, isso já está esgotando, já esgotou-se em termos de geração de empregos e, ao mesmo tempo, com a crise trazida pela pandemia, pôs por terra todo o seu esforço de gerar empregos e criar uma base de eleitores a partir de uma classe trabalhadora constituída com as suas políticas do Estado na economia, e isso tem todo um conjunto de transformações, inclusive do ponto de vista das questões das relações entre grupos étnicos, entre nacionalidades, entre gênero e uma série de coisas, ele não tem muito o que falar. Então, o desgaste que ele está sofrendo agora, que é um desgaste ainda um pouco não muito revelado, porque está todo mundo preocupado com a pandemia, né? Mas está ocorrendo em virtude das manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Então, nós estamos assistindo um derretimento de um projeto, né? Não se sabe se ele vai conseguir reverter a vantagem eleitoral de Joe Biden. Nas últimas pesquisas já amonta a 13 pontos, e o que dá a Biden uma certa folga para considerar a vitória, até porque, até o presente momento, ele não era candidato oficial, agora ele está agindo, e isso vai fazer com que a possibilidade de crescimento econômico seja, como lá, um discurso aceitável, né, apoiar nele. Ele não é exatamente a solução para os problemas estruturais de segregação, de racismo da sociedade americana, mas é o melhor que está se apresentando nesse momento. Lembremos aqui que até um candidato de esquerda do Partido Democrata, como Bernie Sanders, não só desistiu da candidatura, como fez em favor de Joe Biden. Então, ele é repositório de uma proposta social mais à esquerda que a dele própria, o que dá a ele uma certa vitalidade política para enfrentar e derrotar o presidente Donald Trump nas eleições de novembro. Bernardo Kocher, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te mando um abraço e te desejo um bom final de semana. Obrigado, Anderson. Obrigado, ouvintes. E até a próxima. Um grande abraço. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Bernardo Kocher. Vamos a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.
Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia. Oi, Anderson. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Bom dia a toda essa equipe que está trabalhando heroicamente em caráter remoto. Grande abraço aí mais uma vez para o Paulo, para o Cid e para a nossa sempre querida Celeste. Um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês novamente para participar do programa e debater assuntos pertinentes ao direito à política que estão na ordem do dia. Bernardo, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Bernardo, acho que você precisava ter um quadro semanal aqui no programa, porque do jeito que vão as demandas do judiciário no nosso país, falta tempo e sobra assunto. Antes de nós falarmos especificamente sobre as questões jurídicas, eu gostaria de ouvir a sua opinião para essa escalada autoritária do presidente Jair Bolsonaro. Ele reagiu àquela operação da Polícia Federal contra seus aliados, incluindo deputados e senador, onde houve quebra do sigilo bancário de parlamentares atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele disse que não pode, abre aspas, assistir calado enquanto direitos são violados e ideias perseguidas, fecha aspas, e avisou que está chegando a hora de tudo ser colocado no seu devido lugar. Parece que os inquéritos só são legais quando alcançam os inimigos do presidente, né, Bernardo? Anderson, é um prazer poder participar do programa. Eu não sei quanto essa história do quadro semanal não teve... Bom, isso dependeria de vários fatores. Eu teria que consultar a ordem, os colegas de escritório. Teria que ter convite também. Mas eu fico lisonjeado, espero continuar contribuindo e é um prazer estar no programa e contribuir com o programa, tá? Em relação à escalada autoritária do governo Bolsonaro, quando o presidente fala, quando ele diz, segundo você, ou melhor, você repetindo uma fala dele, que não pode assistir calado enquanto direitos são violados e ideias perseguidas, eu só queria saber onde é que ele andava na ditadura militar brasileira, ou onde ele andava no próprio governo dele, que tem uma trajetória autoritária. Por exemplo, o Facada Fest em Belém, ainda sob o auspício de Sérgio Moro no Ministério da Justiça, os seus integrantes tiveram contra si por conta de um cartaz, que qualquer ser humano com 2 neurônios sabe que é uma alegoria, que é uma representação, tiveram contra si aberto um inquérito com base na Lei de Segurança Nacional, que se considerou que um palhaço bozo com a cara parecida do Bolsonaro espetado num lápis que simbolizava a educação era uma ameaça ao presidente, uma ameaça concreta, ok? Aroeira acabou de ser representado, ou melhor, se abriu inquérito para investigar o cartunista Aroeira por conta de uma charge em que o Bolsonaro faz uma suástica nazista em cima de uma cruz hospital, aquela cruz vermelha sobre fundo branco que simboliza o hospital. Então, eu sinceramente acho que essa frase do Bolsonaro ela tinha que vir junto com um balde de óleo de peroba para ele jogar em cima dele mesmo, entendeu? Porque o que ele mais gosta é de perseguir pessoas e calar ideias, perseguir ideias e calar pessoas, entendeu? Violar direitos. Se a gente for pegar todo o histórico dele, recentemente o Ministério da Família, Direitos Humanos e Mulher tirou as estatísticas de violência policial do Disque 100 pela primeira vez desde que o serviço está sob a administração federal. Eu acho que pela primeira vez na história, ok? Se eu ficar fazendo descrição aqui de todos os retrocessos, nem só retrocessos, de todos os retrocessos e violações de direitos humanos do governo Bolsonaro, que ele apoiou, que ele fez vista grossa, a gente passa o dia inteiro aqui, entendeu? Então, a escalada autoritária que eu acho que você se refere é essa temperatura subindo
com as operações da Polícia Federal, primeiro no inquérito da fake news, depois no inquérito aberto pelo Procurador-Geral da República, aliado de Augusto Aras, aberto pelo aliado Augusto Aras, desculpem, e agora com a operação contra Fabrício Queiroz outro dia de manhã. E engraçado que quando era contra os governadores, eram as instituições funcionando contra a corrupção. De que tinha roubo nos estados, e não por acaso, para requentar esse assunto, tem a manifestação da última sexta dele pedindo para os apoiadores entrarem, filmarem hospitais, o que é triste, porque é uma zona de risco, tem protocolos sanitários. Uma coisa aí é você, deputado, que quer ir usar você vai, pede para acessar as contas, entra em contato com a secretaria, faz uma vistoria acompanhada de um assessor, horário agendado, de acordo com as aulas que você pode, ou um médico de confiança. Outra coisa completamente diferente é você alegar um mandato parlamentar, como bolsonaristas têm feito no Brasil, para meter o pé na porta, literalmente. Então, a escalada autoritária está altamente em curso. Mas eu acho interessante que a verborragia, o ataque de Macheza, ele ficou um pouco mais acelerado de quando ele foi sendo pressionado pelas instituições. Bem ou mal, o Judiciário resolveu reagir. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, até a Procuradoria-Geral da República sai um pouco da letargia. Então, parece muito reação de um bicho acuado, ok? Eu vou lembrar de novo aquela música que a gente tratou na última conversa, Retrato de Playboy, do Gabriel Pensador. Eu só ando com a galera e nela me garanto, mas quando estou sozinho eu só ando pelos cantos. Então, Bolsonaro é muito bravo naquele cercadinho ali com os amigos dele. Mas quando ele precisa falar com as instituições, ou quando as instituições, STF, Congresso, resolvem sair da letargia das notas de repúdio, que já viraram até motivo de riso, porque já tem até gerador de nota de repúdio, quando as instituições fazem o seu papel e cumprem os seus mecanismos de freios e contrapesos, aí ele recua, aí o valentão fica menos valentão. É bem isso mesmo. Mas eu fico com medo que não seja só retórica. E se a gente olhar o governo desde janeiro de 2019, há uma retórica do arroubo, mas há um namoro também com práticas autoritárias, extremistas de direita, que são muito preocupantes para o futuro da nação. Eu acho que a gente precisa ter muita atenção. É um momento de se perceber que Bolsonaro não pode ser civilizado, ele tem que ser enfrentado. A questão é que as forças democráticas têm que entender e fazer uma concertação ampla, inclusive em diálogo com as instituições, para decidir qual a forma desse enfrentamento. A grande questão, Bernardo, é que o Bolsonaro vai ter de se entender lá com o Augusto Aras, já que esses pedidos de quebra de sigilo foram feitos justamente pela PGR, no âmbito do inquérito que investiga aqueles atos antidemocráticos. Pois é, o ódio da pessoa é o seguinte: enquanto eu podia falar mal do inquérito das fake news, estava tudo bem. Porque é um inquérito que tem problemas para mim, tem vícios de inconstitucionalidade. Mas eu falaria disso num outro momento, eu já falei disso antes aqui no programa. Mas as atuações nessa semana, a prisão da Sarah Winter, por exemplo, ela não foi no inquérito das fake news. Ela foi naquele inquérito lá em maio que Augusto Aras abriu para investigar as manifestações e atos antidemocráticos. E esse inquérito, esse sim, completamente desprovido de qualquer vício, ele foi aberto pelo Ministério, a pedido da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal. Ele está sendo tocado pela Polícia Federal com supervisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí embora seja o mesmo ministro relator, a dinâmica do inquérito, o contexto, os fundamentos, a finalidade são completamente diferentes. Mas eles chegaram nas mesmas pessoas, ok? E o que não parece ser um acaso, já que essa rede, tanto quanto é uma rede de fake news, é também uma rede autoritária e antidemocrática. Então, eu fico muito à vontade para dizer que temos que garantir todos os direitos dos investigados. Acho que aqui a gente não pode ser seletivo.
no sentido de, contra os amigos eu grito, contra os inimigos eu passo a mão na cabeça. Então, a gente tem que analisar, por exemplo, qual a necessidade de cada busca e apreensão, os advogados têm que ter acesso aos inquéritos, todos os direitos e garantias dos investigados e depois, eventualmente, dos processados, denunciados, devem ser respeitados. Mas estamos tratando mais ou menos do mesmo grupo, o mesmo mecanismo de financiamento, de uma mídia alternativa, dos amigos, abastecida com verbas públicas, do esquema de reprodução e impulsionamento em larga escala de fake news, que na verdade já remonta à campanha eleitoral, ou que pelo menos está em investigação no Tribunal Superior Eleitoral. A questão da novidade dessa semana é que saiu do STF e houve uma iniciativa conjunta, o Judiciário reagiu uníssono. Uníssono talvez seja uma palavra ruim, o coeso, mas vamos lá. Houve uma concertação de ações e o Judiciário agiu na mesma direção. Então eu tive Supremo Tribunal Federal, eu tive julgamento do Tribunal Superior Eleitoral semana passada, prisão de Fabrício Queiroz com atuação conjunta do MP do Rio de São Paulo, Polícia Civil, Flávio enroscado no STJ, Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro não está com muitos amigos no Poder Judiciário, pelo menos para esse fim. Então, nesse sentido, acho que Augusto Aras deve ter feito um exercício, parafraseando aquela frase, sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Sou amigo de Bolsonaro, Augusto Aras pensando com ele mesmo, sou amigo de Bolsonaro, mas sou mais amigo de mim mesmo. Acho que ele está vendo um day after, que tem certas coisas que até onde ele pode ir e defender, mas que outras ele está levando a biografia dele junto. Então, existe um dia posterior, ele tem que manter boas relações com os ministros do Supremo, até se for indicado para a corte. Então, para quem tem um horizonte de carreira próprio, morrer afundado com o bolsonarismo não é exatamente uma boa estratégia. Mais do que nunca, aquela máxima siga o dinheiro se faz presente neste episódio, não é, Bernardo? Sim, a máxima do siga o dinheiro se faz presente. Eu acho que você colocou muito bem, Anderson. A questão a partir do momento que você vai fazendo o rastreamento dessas contas e deslembrando essas redes, você vai chegando em algumas pessoas importantes, e não por acaso se chegou a uma rede de 10 deputados bolsonaristas e um senador apoiador do presidente. Então, o ciclo está se fechando e parece que isso está o aumento da vocalidade, da temperatura das manifestações do presidente Jair Bolsonaro, eles estão mais ou menos sendo contemporâneos ou convergentes à maneira como a investigação vai gradativamente se aproximando dele. E o follow the money, que é a expressão em inglês original, siga o dinheiro, por meio de quebra de sigilo fiscal, bancário, e fazendo o roteiro de quem financia essas fake news, como elas são produzidas, como elas circulam, pode levar a investigação a altos escalões de poder, de fato. Agora, Bernardo, nós tivemos também o julgamento lá no Supremo que manteve a validade do inquérito das fake news. Você já afirmou aqui no programa que essa investigação é inconstitucional. O que você achou dessa decisão do Pleno do STF em manter o inquérito? Eu acho que esse inquérito da fake news incomodava muito uma ala dentro do Supremo. Eu não consigo nomear exatamente todos os ministros que se incomodavam com esse inquérito. E eu acho que ele tem um nascedor um pouco complicado quando você tem a censura da revista, a censura prévia da revista Cruzoé e do antagonista. Mas eu acho que o cenário mudou muito em um ano. Eu acho que o Bolsonaro foi empurrando tanto a cerca que de uma hora para outra as pessoas viram que não dá mais não. Então, o que é que tem a mão aí para agir contra esse tipo de abuso autoritário? É isso? Então vamos nisso aí. Eu já conversei com vocês antes. Há uma questão no fato de que, em tese, o artigo do regimento interno invocado para justificar o inquérito das fake news, ele, na verdade, é o correspondente para o Supremo Tribunal Federal a um poder de polícia que o Código de Processo, tanto civil quanto penal,
empresta ao juiz de manter a ordem no recinto, e nesse sentido, no limite, decretar voz de prisão, usar força policial, remeter notícia-crime à polícia. Lenny Streck, que é um autor famoso da área jurídica, fala no contempt of court, que é uma expressão do mundo de língua inglesa, de que é o poder que o juiz tem no seu tribunal de ser também autoridade policial, nas dependências da Casa de Justiça, para defender a autoridade e a integridade do tribunal, e nesse sentido poder determinar, requisitar a força policial, colocar advogado na prisão por desacato, por desobediência, enfim. E o artigo 43 do famoso regimento interno fala que se pode fazer a abertura de um processo de investigação direto pela presidência se o fato ocorre no tribunal em suas dependências. Todo mundo quer esquecer o parágrafo 1º, os críticos do inquérito, os críticos mais ferozes. Independência, internet não é dependência. O parágrafo 1º diz que em outros locais o presidente pode remeter à autoridade competente ou ele próprio avocar a responsabilidade de tocar esse inquérito, e que ele próprio presidir ou delegar a um ministro de sua escolha. O problema não é a falta de fundamento normativo, para mim. Eu tenho um questionamento se esse artigo é compatível com o sistema acusatório que a Constituição determina, não porque eu acho que o Supremo vai investigar, processar e julgar, porque o inquérito vai ter que ir para o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, que por sinal concorda com o inquérito e defendeu o inquérito semana passada durante o julgamento, com algumas ressalvas, pedindo, que eu acho muito razoável, que Augusto Aras colocou, de que o Ministério Público seja informado das diligências e possa sobre elas se pronunciar, que ele possa se manifestar sobre as diligências, enfim, devolver algum protagonismo maior à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal, ou pelo menos atuar em conjunto com o relator do inquérito, o presidente do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, tá? Mas, assim, até isso as pessoas estragam, porque no momento que você solta rojão em cima do tribunal, que você... E na linguagem militar, rojão é um tiro de advertência. Aquilo já é um ataque. Fora o fato que podia ter uma faísca pegada no tribunal, que é um prédio histórico, e iniciado um incêndio. Mas depois das sinalizações, no meio militar, você tem várias gradações das agressões. Primeiro você manda mensagem falada, faz sinalização. Se nada der certo, você começa com a sinalização dos fogos de artifício, que já é a última etapa antes de vir o chumbo grosso. Então tem uma simbologia ali. Então, com isso, você passou a ter um fato nas dependências. O inquérito foi legitimado pela própria sequência dos fatos. Então, os ministros que eram contra passaram a se unir em torno do inquérito, porque o que estava em jogo era o tribunal diante de um ataque covarde de milícias autoritárias. Porque a gente está falando hoje do ministro Alexandre de Moraes na internet, lendo mensagens que pedem que as filhas e esposas sejam mortas e estupradas, o que isso para mim não é liberdade de expressão em lugar nenhum do mundo, concordo plenamente com o ministro. Mas já se queimava boneco de ministro do STF há 1 ano ou 2. Já, inclusive, aquele pessoal das manifestações, das domingueiras de verde e amarelo, que, por sinal, é a continuidade do boneco enforcado de Dilma e Lula em 2015. É o ovo da serpente. É um lixo autoritário, violento, que foi libertado para o impeachment de Dilma Rousseff ou para os usos políticos contra o governo do PT, independente de se esse governo foi bom ou ruim. E agora você não sabe como botar isso de volta na lata de lixo. Fora o fato de que o mais célebre representante desse lixo se tornou, paradoxalmente, uma autoridade que deveria ser o maior magistrado da nação, que é o presidente da República, e que cresceu nessa onda moralista, autoritária, que vem no bojo do impeachment, da Lava Jato, enfim. Então, a gente tem aqui um desafio imenso, porque é um inquérito com muitos problemas, e aqui, para mim, além da violação do sistema acusatório, porque você designa relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes está coordenando todas as diligências,
sem que a polícia tenha uma participação ativa, ela só recebe as ordens, os ministros do Supremo como vítima não têm jurisdição no próprio tribunal, então isso teria que ter sido remetido a uma outra autoridade. Por outro lado, também se expõe o ministro e a sua pessoa, o cargo que ele ocupa. Há uma justificativa moral e política para ser assim, mas eu acho que tem questões delicadas aí que tem que ser examinadas agora. Depois do bombardeio de fogos de artifício em cima do prédio do Supremo, eu acho que dificilmente a corte vai afastar a legalidade desse inquérito ou vai retroceder nesse ponto. A bola vai ser convenientemente passada no momento certo para a Procuradoria-Geral da República, com base nesse acervo, vai decidir ou não se vai oferecer denúncia criminal contra as pessoas ali citadas e envolvidas. E para mim é interessante que o inquérito aberto por Augusto Aras se comunique com o das fake news, porque pode acontecer um contrabando, abre aspas, de uma coisa para outra, prova de um inquérito indo para o outro, e a pessoa que foi investigada não sendo denunciada por fato compartilhado em outro inquérito, vamos dizer assim, para dizer, esse aqui não tem problema, quem pediu foi a Procuradoria-Geral da República. Fato é que essa decisão do Pleno fortalece o ministro Alexandre de Moraes na Suprema Corte, Bernardo. Não só a decisão do Pleno, como a natureza abjeta dos ataques, ok? O vídeo dele, divulgado pelo Jota, que é um site de informação jurídica, comentando os níveis dos ataques, os níveis da... Porque, assim, o crime de ameaça, embora ele possa, em tese, ser um crime de menor potencial ofensivo, ele pode trazer no seu conteúdo a potencialidade de outros crimes muito mais graves. Dependendo do que você está associando a essa ameaça, morte, estupro, sequestro, o tipo de destruição que você pode estar associando, isso está muito longe de ser aceitável e tolerável, seja para um cidadão comum, mais ainda para um alto magistrado como ele. Então ele adota uma estratégia muito interessante, muito válida, de chamar para si o apoio das instituições e expor, de não ter medo, de confrontar e de não se esconder dessas ameaças. Ele, nesse sentido, tem uma pedagogia democrática na atuação do Alexandre de Moraes muito interessante. Eu pessoalmente, até falando, eu não sou lá um grande fã da obra e da atuação judicial dele. Acho que é um ministro que fez um caminho interessante depois de que entrou na corte, depois de anos orbitando em torno da aliança PSDB-DEM, de um viés de centro-direita. Ele faz um caminho interessante de inflexão ao centro e passa em alguns temas a ser até uma voz progressista. Às vezes ele é mais conservador, mas até direitos sociais, por exemplo, visivelmente ele é mais conservador, mais alinhado às propostas do governo Bolsonaro, como era já alinhado às questões postas pelo governo Michel Temer. Mas ele faz um enfrentamento necessário, ele não se acovarda, ele cresce e parte para o enfrentamento. E ele faz isso não a título pessoal de bravata, mas ele vai articulando isso com as instituições. O sujeito que foi na frente da casa dele proferir despautério, ameaça. Isso não é crítica. Falar que o ministro errou na sua decisão é crítica democrática. Isso eu faço o tempo todo. Falar que o ministro tem que morrer, que é bandido, que é ladrão, que é vagabundo, não sei o que lá, soltar rojão, ir pra frente da casa, ficar lá tentando fazer escracho. Mas não é nem aquele escracho como aquele que a esquerda faz de exposição dos malfeitos, ou que a gente fazia com os torturadores, aquela coisa do escracho, chegar na porta, fazer... Mas aquilo tinha uma certa dignidade, um respeito, um padrão mínimo de respeito. O Alexandre de Moraes, não. Os caras foram para... virtualmente era ameaça. Sai aqui para brigar comigo. Era uma coisa de baixo calão. E ele enfrenta. E eu acho que ele deixa uma lição importante para as instituições e para o momento que a gente está vivendo. Agora, Bernardo, você acredita que haverá margem para contestação caso haja condenações ao fim deste inquérito?
Caso Bolsonaro acabe envolvido diretamente neste episódio, com as provas eventualmente sendo usadas naqueles julgamentos da chapa que estão lá no Tribunal Superior Eleitoral, isso poderia de alguma forma justificar o discurso de que há irregularidades no processo, exatamente o que quer o Bolsonaro? A gente voltando a esse tema aqui das provas, no inquérito que a Procuradoria-Geral da República abriu para investigar os atos antidemocráticos, Bolsonaro não é investigado no processo. Pode ser que desdobramentos desse processo levem à abertura de uma investigação em relação a ele. No inquérito das fake news, se eu não estiver enganado, ele também não está no rol, mas está chegando no filho, no gabinete do ódio, no Carlos Bolsonaro, enfim. E como eu já falei antes, existem alguns limites ao compartilhamento de provas. Isso foi até uma questão no julgamento no TSE em 2017 da chapa Dilma Temer, de que num determinado momento se incorporou prova da Lava Jato, a ironia do destino, que foi o próprio Gilmar Mendes que autorizou, e depois, quando isso é utilizado lá na frente no julgamento, ele quer excluir essa prova, embora a lei eleitoral permita que o tribunal julgue com base em fatos notórios. Se eu conseguir nessa investigação rastrear uma origem desse esquema de fake news, de uma rede de financiamento de atos antidemocráticos, se eu conseguir linkar isso à questão eleitoral em 2018, de que o que está acontecendo hoje é uma continuidade do que aconteceu em 2018, decididamente a gente pode ter uns desdobramentos assim, bastante provocativos, interessantes, no sentido de questionar, mas isso vai vir de forma transversa ou indireta, porque essa prova em si, por ser posterior ao prazo dos recursos eleitorais, não vai poder ser incorporada aos processos que já estão no TSE formalmente, embora o PT tenha aditado e pedido compartilhamento, juntado notícia, enfim. Mas há uma limitação também legal. Eu também gostaria da sua análise, Bernardo, para a prisão daquela ativista Sara Giromini, uma das líderes do grupo extremista 300 do Brasil. Ela estava envolvida em uma série de episódios muito polêmicos de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a ficha corrida dela é enorme. Sara Giromini, na verdade, que adotou o pseudônimo Sarah Winter, que é homenagem, na verdade, a uma espiã nazista britânica e integrante e ativista da União Britânica de Fascistas, foi presa essa semana e, para mim, até demorou demais. Você ir para a internet dizer que quer trocar soco com o ministro, fazer incitação à violência física direta, e fazer o tipo de arruaça, de enfrentamento democrático armado, que é aquele acampamento dos 300 que nem 30 são do Brasil, a prisão preventiva, ela estava pedindo essa prisão há muito tempo e vai ser parte da peça de propaganda dela em algum momento, se ela conseguir se livrar, porque algumas acusações são de menor potencial ofensivo, ela pode pagar ela pode conseguir liberdade provisória, o que eu acho pouco provável, mas enfim, a questão é que ela pediu tanto que teve. E se isso era para alavancar uma candidatura, pode ter saído um tiro no pé, porque ela pode não ter ficha, ela pode estar muito encrencada com a justiça criminal para poder ser candidata a alguma coisa, ainda mais porque prefeito e vereador não resolve o problema dela. Bernardo, eu gostaria de colocar um episódio que ocorreu no início da semana, que foi uma nota divulgada por alguns oficiais do alto comando da Marinha, Exército e Aeronáutica, criticando fortemente o STF e endereçada diretamente para o ministro Celso de Mello. Os militares exaltam no manifesto as suas qualidades, citam ações da corte baseadas na subjetividade e o uso de palavreado enfadonho. Além disso, eles relembram um episódio onde o decano foi chamado de juiz de merda. Parece que essa escalada retórica entre os militares só se amplia. O ministro Dias Toffoli já disse que o Supremo não se intimida com esse tipo de ameaça. Mas será que isso é verdade mesmo, Bernardo? Como você tem visto essa escalada nos discursos entre os militares? A escalada no tom autoritário, na vocalidade, na virulência do discurso dos militares, lembrando, só para esclarecer para o nosso ouvinte, que nós estamos falando de militar da reserva, tá?
porque os militares da ativa, eles não podem se manifestar politicamente por razão dos princípios da hierarquia e da disciplina. Essas notas sempre existiram: clube militar, clube da aeronáutica, clube naval, nos anos do PT no poder, no governo Fernando Henrique, quando se criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, quando se decidiu reconhecer a figura do Lamarca como morto pelo Estado na guerrilha no interior da Bahia. Nas eleições de 2014, o clube militar faz um libelo aberto, escancarado, em defesa da candidatura de Marina Silva, que na época estava em franco crescimento e se apresentava como oponente principal contra Dilma Rousseff, mas depois o Aécio Neves mudou essa conjuntura, mas enfim, era tanto desespero para tirar o PT do poder que eles embarcaram na candidatura da Marina, nem que fosse por uma nota de alguns minutos. Tem uma questão mal resolvida desde a redemocratização, porque foi a maneira como ela foi feita. Há uma transição incompleta e uma transição pactuada do alto. Os setores militares, uma oposição civil democrática, capitaneada por forças liberais, mas que tinha apoio também de parte da esquerda, mas cujo protagonismo era o retorno do período do regime democrático. Os militares sonharam com isso nos anos 70, com várias restrições, com uma anistia limitada. A censura ia ficar, mas ia ficar mais como uma censura de costumes. No meio do caminho eles foram solapados pelo processo. Mas o essencial, o núcleo duro ficou. A imunidade praticamente que se garantiu com a lei da anistia, como ela foi desenhada e a maneira como a Constituição de 88 terminou o serviço, no sentido de blindar os militares contra todo e qualquer tipo de responsabilização pelos atos cometidos durante o período da ditadura militar. E como foi feita a transição? Não é só você isentar de punição, porque isso você poderia, em tese, isentar, mas tem um trabalho de memória. O Brasil até hoje não tem um museu de memória de direitos humanos da ditadura, como o Chile tem. Não tem um museu, como a Alemanha tem um museu do Holocausto, como a África do Sul tem um museu do Apartheid. Você não trabalhou isso na memória, essas pessoas passaram a vida democrática com os mesmos vícios do período autoritário. E problemas específicos sobre o fato de você não ter controle, supervisão, responsabilização, fiscalização adequada sobre as forças militares de segurança, as polícias principalmente, gera essa sensação do militar de que ele não deve nada ao civil e que a supremacia do poder civil sobre o militar é historinha. Então, essas notas sempre existiram. O que está acontecendo, na verdade, é que, como os militares hoje são governo, há uma certa moderação da cúpula assustada e uma divisão das forças, não entre esquerda e direita, mas entre ser pró-Bolsonaro, endossar o projeto radical como ele está, e recuar em termos de deferência às instituições, a um modelo conservador de democracia liberal. Enfim, os militares pensando mais no amanhã, numa continuidade, no não esgarçamento, ainda que do tecido nacional, ainda que com uma certa aversão à esquerda, e franjas ou grupos que cada vez mais se sentem menos impelidos a ter respeito e deferência às instituições militares, sejam as oficiais ou as associativas, e começa a soltar esses manifestos para ofender pessoas, agredir pessoas, para fazer esse enfrentamento. Mas tanto quanto o ex-general Paulo Chagas, o general da reserva, foi objeto do inquérito das fake news e sofreu busca e apreensão, o Supremo tem se mostrado ativo nesse combate. Em algum momento, tanto quanto o Bolsonaro começou a sofrer um enfrentamento do judiciário, essa questão vai acabar levando a algum tipo de enfrentamento, ainda que muito pontual, entre o judiciário, o Congresso e as forças militares. A questão é saber qual vai ser o alcance disso. E se os militares que estão no governo, como o general Ramos, que deu um passo atrás, que tentou baixar a temperatura na entrevista para a Veja, se o general Heleno, se eles vão recuar, o Braga Neto, se eles vão recuar ou se eles vão dobrar a aposta na radicalização
comandada pelo chefe, pelo presidente da República. Agora, tivemos ontem um fato absolutamente relevante nesse cenário político, Bernardo, que foi a prisão do Fabrício Queiroz, aquele ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele é testemunha-chave para se desvendar aquele escândalo das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual na Alerj. Um relatório do Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, mostrou que esse ex-assessor do filho do presidente movimentou em sua conta de maneira atípica R$1.200.000. O Queiroz estava desaparecido há um bom tempo e foi localizado justamente na casa do advogado da família Bolsonaro, o Fred Wassef, em Atibaia, no interior de São Paulo. Parece que os únicos que sabiam o tempo inteiro do paradeiro do Queiroz eram os Bolsonaro, né, Bernardo? Bom, não sabemos exatamente se há envolvimento direto da família Bolsonaro na operação de esconder Fabrício Queiroz num sítio em Atibaia há mais de um ano. Sabemos que o advogado muito influente e advogado da família, Frederic Wassef, que esteve ontem na posse do ministro Fábio Faria e esteve alguns dias na posse de outros ministros no âmbito do governo Bolsonaro, que tem boa circulação, que o imóvel era dele. E como já se falou antes, sítio em Atibaia não é exatamente escritório de advocacia. Então, assim, tem questões éticas muito complicadas, muito delicadas que esse advogado vai ter que responder perante a Ordem dos Advogados do Brasil, mas independentemente disso, há um ciclo se fechando, a gravidade das alegações contra Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas, ela já foi atestada pelo Superior Tribunal de Justiça, e a prisão de Fabrício Queiroz, esse grande assessor faz tudo, consigliere da família Bolsonaro, ela pode levar a novas revelações. Não sabemos quem, quanto, nem quem vai ser implicado e nem o quanto vai ser implicado. Mas a fotografia final do dia terminou muito feia hoje para a família Bolsonaro, para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aliás, foi uma semana muito feia para ele, uma semana de muitos dissabores com investigações criminais e processos judiciais. Sem sombra de dúvida. Tem sido, aliás, um mês ruim para ele no judiciário. Não por acaso hoje ele resolveu transformar o judiciário na nova genie do seu campo político. O que essa prisão do Queiroz pode representar no tabuleiro político, Bernardo? Em termos de tabuleiro político, é difícil. Eu não me considero, nem gosto de me ver como um analista político, então acho que tem gente mais apropriada para fazer esse tipo de mapeamento dos desdobramentos, mas visivelmente para mim parece que desde o início do mês há uma reação discreta começando no judiciário, porque ao contrário das forças militares e de segurança, Congresso e Judiciário têm sido divididos. No Congresso, o apoio explícito ao presidente fora da sua agenda econômica é minoritário, e no judiciário há uma divisão. Enquanto muitos presidentes de tribunal ou desembargadores e juízes famosos se alinharam ao projeto, há um lado também de muita resistência. A atuação de Augusto Aras como Procurador-Geral da República gerou uma resistência muito grande na base. Mais da metade do Ministério Público Federal está se mobilizando para emplacar uma emenda à Constituição para institucionalizar a lista tríplice. Então, vamos dizer que as instituições judiciais, o sistema de controle, TCU, têm dado algumas respostas interessantes. O problema é que é um processo de vai, responde, faz um enfrentamento pontual, para e volta. Porque, dentre outras coisas, o judiciário não é um poder político e não existe para isso. O judiciário está indo no limite de onde ele pode se defender dentro da manutenção de sua autoridade. Respostas mais convincentes e mais efetivas teriam que vir do Congresso, do campo político, e aqui também pedir uma certa proatividade maior à oposição, de ter não só coordenação, união de esforços, coordenação de iniciativas, como ter propostas, não ser só reativa ao que o Bolsonaro está propondo, porque ele comanda a agenda. Claro que o presidente da República faz isso e é muito difícil você fugir dessa questão num hiperpresidencialismo como que o Brasil vive. Mas a ideia é ter projetos alternativos.
propor uma lei penal que seja o oposto do pacote anticrime, propor uma contra-reforma da Previdência, existe muita atuação para correr atrás, para invalidar, bloquear, revogar excessos, mas ainda é algo muito disperso e muito reativo. Então, o judiciário está indo onde ele pode ir, em tese. Eu acho que a resposta maior tem que vir em tese das ruas, mas esse é um momento ruim por conta da pandemia, mas principalmente tem que vir dos poderes políticos das instituições, do Congresso, e não é presidente do Congresso, Rodrigo Maia só. São as forças políticas no Congresso. Pequeno alento que o PSDB resolveu formar, nominalmente se dizer de oposição, mas falta à oposição de esquerda e à oposição mais ampla ao governo Bolsonaro um projeto de maior consistência como proposição alternativa, como contraponto e não só como reação. Então, que essas atuações do judiciário mostrem ao Congresso que existe um caminho que não necessariamente precisa levar ao impeachment, mas pode levar a uma presidência fraca, tutelada por um Congresso extremamente ativo na defesa de suas prerrogativas e mobilizado por uma base de rua, por partidos, grupos populares, pela sociedade civil. Eu acho que essa lição, acho que o judiciário apontou um caminho e eu acho que o cenário hoje é um pouco melhor do que ele era em abril. Acho que seria não sendo analista político, seria a contribuição que eu poderia fazer. Bernardo Campinho, muito obrigado por novamente nos ajudar a entender todos esses meandros da justiça aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, muito obrigado pelo convite. Eu abri com Gabriel Pensador no Retrato de um Playboy, mas eu vou para uma referência mais épica e mais clássica da música popular brasileira. Bezerra da Silva em Bicho Feroz. Você com um revólver na mão, um bicho feroz, mas sem ele anda rebolando e até muda a voz. Então, os eventos dessa semana e, na verdade, os últimos 15 dias têm mostrado uma mudança na conjuntura política, em parte por uma reação que começa no judiciário aos impulsos autoritários do presidente da República. Que isso seja um alento, um novo começo e um chamado para a sociedade civil reagir a tudo isso e não deixar que tanto retrocesso, tanta violência contamine nosso país. Um grande abraço para você, meu caro. Obrigado pelo convite mais uma vez, estou sempre à disposição. Um grande abraço para Celeste, Paulo, para o Cid, toda a equipe que está trabalhando remotamente. Espero ter contribuído mais uma vez para a reflexão e deixo aqui um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. E vamos nos despedindo do programa de hoje, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, estarem novamente conosco, aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e um ótimo final de semana e até segunda!